Pastor Bruno, glória a Deus, aleluia. Pastor Bruno, aí, essa aí tem o Pix aí também, da Nicole? Tem o Pix aqui embaixo, tá? Para quem quiser passar Pix, depois pode pegar com as meninas também. Pastor Bruno, irmão, esse que eu conheço há muito tempo. Tem muito tempo que eu conheço o Pastor Bruno, né? Caminho com ele há muito tempo. Para quem não sabe, é meu irmão de sangue. E não é sempre que a gente tem, né? Um irmão de sangue e um filho espiritual, né? Na mesma casa. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele, da Michele, a vida da Nicole, né? Filha dele, que essa que está indo para a missão. O Natan, é um menino de Deus, baterista, adorador do Senhor. Então, a casa dele adora o nome de Jesus, né? E é uma casa sacerdotal. O pastor Bruno também é pastor do Mevan, em Uberlândia, né? Cadê os uberlandenses? É pastor do Mevan lá em Uberlândia, né? Caminha com a gente, conectado no coração, no espírito. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem muito a nos acrescentar através da vida dele. Muitas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, né? Nós geramos juntos, conversando, orando, entendendo nos céus. Há muitos anos, né? Nós vamos alinhando, costurando, entendendo aquilo que Deus tem para nós em cada tempo, né? O pastor Bruno se move, né, no ministério profético, e eu creio que assim como ele, né, tem sido aí luz para a igreja que ele ministra para nossas vidas, Deus vai usá-lo nessa noite para abençoar a nossa vida e nos trazer do céu revelação, instrução, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Pai, eu te louvo pela vida, Senhor, do teu filho, teu servo, que ele, Pai, esteja em paz, que os céus estejam abertos, Pai, sobre a vida dele, para ministrar a tua palavra e liberar, Pai, dos céus, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós assim oramos, Pai, e recebemos, Pai, o Bruno com o seu ministério, com o seu ofício, respeitamos o que ele carrega, e nessa noite, Pai, nos abrimos para receber, no nome de Jesus. Amém, amém. As crianças, irmãos, as crianças podem estar indo. Adolescentes, 8 e 9 anos, crianças de 3 a 7, tá? Podem estar indo. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz, amém? O que a gente é pastor, a gente tenta, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Me sinto honrado, alegre mais uma vez, nós estarmos aqui em primícias. Como o irmão que me antecedeu disse, primícias para mim é o principal tempo que eu tenho, que nós temos, né, com a casa aqui ministerial. E é o tempo em que a gente vai descodificando aquilo que o Senhor tem para os próximos tempos, próximos dias, amém? Eu costumo dizer que, como o apóstolo Douglas falou aqui no primeiro dia, eu falei no culto da virada lá em Uberlândia, Deus nunca teve sonho. Deus ali tem um propósito que é cumprido no decorrer do tempo. Ele tem algo que ele estabelece no decorrer do tempo, mas nunca foi um sonho. Tudo aquilo que ele disse, ele vai estabelecer. Muitas coisas já se estabeleceram e tudo vai se cumprir. E eu acredito, querido, que nós estamos vivendo dias aqui pontuais, dias em que a gente está de novo costurando os nossos próximos dias, nossos próximos tempos. E o Marcelo aqui falava ontem, né? Nós conversamos nas primícias passadas,
e nós vimos que algo tinha sido abalado. E o primeiro dia, quando eu cheguei aqui, querido, me ajoelhei, sempre me ajoelho para orar, e tirei um tempo com o Senhor, e eu fiquei praticamente uns 20 minutos aqui no turno. Não teve o turno, né, no domingo, mas foi um tempo. E o Senhor começou a me reconectar nisso tudo, dizendo que as coisas estavam no lugar, que Deus estava trazendo tudo de volta, e que aquilo tinha sido um tempo, e que o Senhor queria, de fato, agora dar uma instrução para que a igreja pudesse caminhar, continuar. Amém? Eu quero dizer para vocês, querido, que nós temos algumas palavras que têm nos norteado nesse tempo, algumas palavras que liberamos aqui em 2020, sobre o principado de Atalia. Essa palavra ela tem norteado os meus dias até hoje. Eu costumo dizer, irmãos, que final de um ano, no meu ponto de vista até profético, não é o final de um ciclo. Um ciclo ele só abre e só fecha quando Deus estabelece isso. O nosso calendário gregoriano, o calendário que vivemos, não é o calendário de Deus. Por isso um ciclo ele abre quando Deus abre e fecha quando Deus fecha. Por isso, se na virada desse ano Deus está falando, continua fazendo a mesma coisa, o ciclo não fechou. Nós vamos continuar manifestando e fazendo a mesma coisa. E assim o Senhor vai se movendo. E eu quero dizer para você, querido, que nós temos entendido algo na continuidade dessa década, 2020, nós falamos que seria uma década do governo. Os governos seriam abalados, não só das nações, como principalmente da igreja. E nós, no decorrer do tempo, fomos vendo em março de 2020, explodiu aquela pandemia, e daqui a pouco nós fomos ver, aquilo já era uma pandemia, realmente, né? Pandemia global, não era uma epidemia. Irmãos, passamos aí até os dias de hoje, e isso veio para ficar, e a gente tem visto que o Senhor está sinalizando algo. Eu costumo dizer que quem tem ouvidos ouça, mas quem tem juízo obedeça, porque o Senhor, querido, Ele continua falando, pontuando algo para a igreja. Todas as vezes, querido, que Deus Ele fala conosco, e nós entendemos, o Senhor quer que venhamos obedecer, mas muitas vezes Deus fala e nós não conseguimos compreender a dimensão daquilo que Deus está falando. E aí, querido, nós vamos ser interceptados por sinais. Deus vai começar a dar sinais no meio da nossa caminhada, porque nós muitas vezes não estamos entendendo e nem vendo, ou sentindo, ou ouvindo aquilo que Deus está falando. E eu quero dizer para você, querido, que esse ano que nós atravessamos, pastor Douglas pediu para mim ser menos escatológico. Difícil, uma tarefa bem difícil, e ser mais atual. Então, irmão, se eu não caminho na escatologia, eu caminho no profético. Quem está comigo? E eu queria caminhar um pouco com você, entendendo esse tempo, não escatologicamente, mas profeticamente. Debaixo de uma ótica profética, eu queria pontuar você dentro desse tempo. É uma tarefa bem difícil, mas nós vamos conseguir. Amém? Queridos, eu quero começar a dizer para você que o ano que passou, o ano de 2022, nós começamos a década em 20, veio pandemia, depois veio guerra, mas tudo isso eram coisas externas acontecendo. E quando chegou agora em 2022, eu quero dizer para você, querido, que eu atravessei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu quero dizer para você que o ano de 2020 marcou a minha vida com algumas coisas. Nada me faltou, o pão não me faltou, mas eu quero falar com você aqui sobre uma ruptura profética que nós estamos vivendo e que Deus está trazendo isso de volta. Porque foi um ano, querido, em que a intimidação, ela entrou, irmãos, na minha vida de tal forma que eu nunca havia sentido antes. Quem aqui é de Uberlândia sabe que nos últimos meses eu tirei 4 domingos de jejum do púlpito.
eu liguei para o meu irmão, eu falei, mano, eu vou parar de pregar. Eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso entender. Mas talvez os irmãos de Uberlândia, a gente chegava lá, o pastor estava tudo bem. Por quê, irmãos? Porque eu nunca deixei transparecer. Não é uma tristeza, não é nada disso, porque eu sou humano, mas eu nunca deixei transparecer aquilo, irmãos, que de fato não me derrubava. Aquilo que de fato, irmãos, poderia estar me intimidando, me incomodando, mas não me vencendo. E aí, irmãos, eu comecei nesse tempo a conectar tudo que eu vivi nesse ano, a intimidação que eu vivi. Como, irmão, se a serpente, Satanás estivesse diante de mim dizendo, eu vou calar a sua voz profética. Irmãos, eu ia para o canto da minha casa e começava a chorar sem saber porque eu estava chorando. Aí os psicólogos vão dizer, você estava em depressão. Não, eu não estava em depressão. Eu entrava dentro do carro, irmão, segurava o volante e começava a chorar. E eu andava para um lado e para o outro, irmãos, chorando. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E nesses dias, querido, que eu fiquei com o Senhor, que eu me guardei, esses dias que eu me separei, eu comecei, irmãos, a entender, porque nós como pastores, muitas vezes nós nos tornamos gestores. Nós temos que ver o ministério A, o ministério B, o ministério C, nós temos que ver a lâmpada, nós temos que ver a cantina, nós temos que ver o som, nós temos que ver isso. E o que não está bom, o que não está acontecendo, a pessoa que gosta, a pessoa que não gosta, é um que vai embora, o outro que te dá presente, e de repente, irmão, você está almático, igual as coisas acontecendo, porque nós nos tornamos gestores. A igreja não é uma empresa. E um dia, irmãos, no meu quarto secreto, que os nossos irmãos têm falado aqui, aonde foi o quarto secreto? Eu estava lá embaixo, no meu condomínio, com o meu cachorro, à meia-noite, e eu passeando no estacionamento, Deus falou assim, meu filho, você sabe que a igreja não é uma empresa, a igreja não é secular, você sabe que a igreja é espiritual. Foi nesse dia, irmãos, que eu arranquei aquela capa, que eu sacudi a poeira, e eu disse, Satanás, deixa eu dizer uma coisa para você, a minha voz, quem deu foi o Senhor, e você não vai roubar. Depois eu liguei para o meu irmão, eu falei, mano, eu estou voltando, Satanás quer calar a minha voz, Satanás quer me parar. Nós erramos, tropeçamos, como todos os homens, mas isso não faz com que a gente cale a nossa voz, que Deus nos deu. E eu sacudi a poeira, querido, eu falei, Satanás, eu estou entendendo o que está acontecendo. Nesse dia, havia acontecido 4 domingos, eu voltei para o altar, eu falei, Senhor, que venha principado, que venha a potestade, que venha a serpente, que venha o diabo que for, eu sou aquele que o Senhor chamou para lutar contra essas pragas, e eu estou de pé. Irmãos, Deus começou a costurar no meu entendimento tudo que eu passei desde que eu cheguei aqui em 2017. O motivo de eu ter ido para Uberlândia, irmãos, é porque uma serpente passou. E Deus falou assim, meu filho, essa serpente agora vem contra você, porque você foi contra ela. Só que agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma serpente, irmãos, ela não te leva pelas concupiscências, pelo engano, pela mentira, pelo adultério, pela prostituição, sabe o que ela vai fazer? Ela vai tentar ruir de dentro para fora. Todos os impérios que caíram na antiguidade ruíram de dentro para fora. O grande império babilônico ruiu de dentro para fora. O grande império macedônico, grego-macedônico de Alexandre o Grande, ruiu de dentro para fora. Alexandre o Grande, o maior conquistador da história, tinha 33 anos quando morreu por doença de bebida, prostituição.
Um homem que conquistou a Macedônia inteira, aquele mundo antigo inteiro, com 33 anos de idade, ele morre. O grande império romano, os imperadores de Roma, como Nero, um homem terrível, o império se ruiu de dentro para fora. E eu olhei essa configuração, querido, e eu falei: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está costurando, e eu me posiciono novamente. Eu me posiciono no lugar certo. Eu me posiciono como sempre caminhei. Eu me posiciono como a voz que sempre fui. E não tem intimidação do inferno que se levante contra aquilo que Deus me entregou. Querido, a serpente que se levantou contra esse ministério foi parar lá. Eu te mostro a filmagem, que num dia de culto de domingo, eu senti como se uma serpente passasse atrás de mim. Está filmado. E eu falei: eu pego toda espírito de encantamento, de pitom, da serpente, e como Paulo eu sacudo isso no fogo. E foi na mesma época que algo aqui aconteceu. Na mesma semana. Quem é daqui sabe. Não é a premissa dos filhos? Então vamos falar para casa. Quando a rebelião aqui aconteceu, e aí eu liguei para ele, eu falei: mano, eu orei ontem no culto, eu orei essa semana, e eu achava, irmãos, que o que eu vi lá estava acontecendo aqui. Só que o que eu vi lá acontecia aqui e lá ao mesmo tempo. E aí eu comecei a entender, e comecei a costurar o entendimento disso tudo, querido. E eu quero falar sobre o poder da voz do Senhor essa noite. Porque é essa voz que, se a gente, irmãos, não guardar, não reverenciar, não se dobrar, nós vamos, irmãos, dormir em cima do filho que estamos gerando. Nós vamos matar o que Deus está fazendo. A igreja não é uma empresa, a igreja é espiritual. A igreja, irmãos, é o Espírito, o poder do Espírito, o poder da voz do Senhor fluindo no meio do seu povo. Nós não temos aqui departamentos nem ministérios, irmãos, como no governo. O que nós temos aqui são filhos se movendo no Espírito Santo. Eu quero começar para você dizendo o seguinte: que lá no princípio, em Gênesis, quando o Senhor ele foi criar os céus e terra e criar o homem, diz a Bíblia que a partir do nada, ou a partir dele mesmo, o Senhor vem e cria o homem. Nós sabemos e conhecemos essa história. E quando o Senhor ele cria o homem, querido, nós sabemos que a palavra Bereshit, Bará, que é e criou o Senhor Deus. A palavra Bara, ele criou a partir do nada, mas na verdade ele estava criando a partir dele, porque tudo veio a existir por meio dele. Então quando o Senhor ali ele estava declarando, ele estava falando, nós sabemos, tudo veio a existir. Por causa do poder de uma palavra liberada, tudo veio a existir. Principalmente agora no sexto dia, Deus não fala, mas Deus toca no homem. Mas após tocar o homem, fazer ele um boneco de barro, da mesma forma Deus não falou, mas soprou. Os animais Deus falou, mas o homem Deus soprou. Por que o sopro? Ruach Kadosh Adonai. O sopro da vida zoe de Deus estava entrando dentro do homem. E agora o homem se torna alma vivente, e é o reflexo da glória de Deus, o embaixador, o homem que Deus colocou na terra para se relacionar com o céu. Essa conexão teria que ser não online, mas full time, uma conexão 100%. Mas nós conhecemos a história que o homem vai lá e cai, peca. Agora eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu quero começar com você dizendo sobre essa voz que veio na criação. É a voz que continua falando até os dias de hoje.
E eu quero dizer que por muito não ouvir essa voz, nós estamos deixando de viver aquilo que Deus nos entregou. Por não ouvir aquilo que Deus fala, a instrução do céu, nós estamos deixando de viver aquilo que Deus falou. Então nós somos uma igreja, e tudo que uma igreja tem, por mais bonita e arrumada, não quer dizer, irmãos, que a presença de Deus esteja ali, que o fluir do Espírito esteja ali, que a aprovação de Deus esteja ali. Eu quero dizer para você, querido, é nesta hora e nesse momento que nós vamos entendendo que a voz que falou é a voz que continua falando até hoje. Por isso o poder da voz do Senhor precisa ecoar dentro de mim e de você nos dias de hoje. Mas o que acontece no tempo? Nós vamos ver, querido, que dentro do Éden havia também uma outra voz, que era a voz da serpente. Então você vai ver que as vozes agora vão começar a falar. Eva vai comer do fruto, porque uma voz aqui dentro agora fala, e uma voz depois da serpente alcança ela, e ela vai lá e come do fruto. Eu quero dizer para você, querido, que havia uma voz dentro do jardim, só que agora, com o acesso, está tendo mais vozes na terra. E eu quero dizer para você que quando essas vozes começam a falar, querido, nós vamos ver que Deus está sendo menos ouvido por causa de outras vozes. E aí nós vamos observar, querido, que lá em Babel, quando os homens começaram a construir aquela torre, a gente observa que havia uma comunicação entre eles. A Bíblia diz em Gênesis 11 que não havia restrição para tudo que eles intentarem fazer, porque eles tinham uma linguagem afiada, uma mesma linguagem. Então diga comigo, a comunicação constrói. A comunicação constrói. O que Deus fazia no Éden, se não havia pecado? Por que na viração do dia Deus vinha estar com o homem? Deus estava comunicando, e na comunicação Deus constrói. O princípio do Éden é um, e o princípio de Babel é o mesmo. Em Babel eles estão se comunicando, e eles estão construindo uma torre. Por quê? Porque a comunicação constrói. Por isso, se nós perdemos a voz de Deus, paramos de construir e edificar o que o Senhor nos pediu. Então eu quero dizer para você que em Babel, a comunicação continua construindo. Porque assim como nem no Éden pecado havia, e Deus vinha na viração do dia, Deus estava construindo no homem. Deus estava edificando a sua vontade, o seu coração no homem. Deus não vinha falar para ele, olha para a serpente, cuidado, não pegue. Deus falou uma vez só para ele. E por que Deus vinha toda a viração do dia? Porque Deus estava construindo. Só que em Babel o princípio é o mesmo. A comunicação constrói. E agora está sendo o que? Construído. Só que agora é uma torre maligna. O princípio babilônico estava dentro da construção de Babel. Eles queriam alcançar um lugar, eles queriam fugir do dilúvio. Então nós vemos, irmãos, que o princípio tanto de Babel como do Éden é o mesmo. Porém o que eu quero dizer para você é, quando chega nos dias de Noé, do dilúvio lá, nós vamos observar que quando o Senhor pediu para que Noé colocasse os animais dentro da arca, nós sempre falamos, inclusive nas salinhas, né, que era um par de cada animal, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que era um par dos animais impuros e 7 pares dos animais puros. Por que 7 pares dos animais puros? Porque ao sair da arca, esses animais tinham que ser sacrificados, e no sacrifício eles entrariam em extinção. Então eram 7 pares dos animais puros e um par dos animais impuros. E agora, preste atenção, esse tanto de animal tinha que entrar dentro de uma porta e adentrar para dentro da arca, e eram animais que viviam soltos, inclusive as aves. A minha pergunta é, quando o Senhor falou para Noé, e Noé acabou de construir mais ou menos 100 a 120 anos aquela arca, o que aconteceu que trouxe aqueles animais para dentro da arca?
Ou você acha que Noé chegou na zebrinha, Jean? Vai, entra lá dentro. Pega um elefante, vai. E as aves, como é que ele ia tocar as aves? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os animais entraram na arca, mas o homem ficou do lado de fora. Porque a voz de Deus tem sido ignorada. E de repente aquela tampa da arca está para se fechar. E Noé está vendo agora, conjecturando aqueles animais indo para dentro da arca, entrando para dentro da arca, as aves, irmãos, dando aquele voo e entrando dentro da arca. Se Noé não sai da frente, ele morre. Por quê? Porque a mesma voz da criação bradou lá dentro da arca, dizendo: vem, pode entrar. Sabe o que eu quero dizer para você? Até a criação, até os animais, eles ouvem a voz de Deus, querido. Mas o homem que Deus criou tem ignorado o poder da sua voz. Porque nós temos vivido, irmãos, como se Deus não falasse. Vivemos na nossa modalidade, do nosso jeito. Fazemos inclusive a obra que é dele do jeito nosso. E Deus está dizendo, querido, Deus está falando. E aí, irmãos, após Babel, após dilúvio, após isso tudo, nós vamos observar que Jesus, lá em Marcos, lembra? Ele está dormindo, de repente tem uma tempestade. E aí, irmãos, nessa tempestade, Jesus ele acorda e ele vai dizer para o mar e o vento se acalmar. Agora eu não vejo ouvido nem no vento nem no mar. Mas não é só os animais de Noé, a criação ouve o poder da voz do Senhor. O único ser dotado de sabedoria, inteligência, conhecimento e escolha foi o homem. E é o que menos obedece. E aí, querido, nesse tempo o que acontece? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí rapidinho. Em Juízes capítulo 2. Ou melhor, não precisa abrir. Depois você abre comigo em Samuel. Preste atenção. Nós estamos observando que Deus, no decorrer do tempo, na história, Ele continua falando. Só que quando vai chegar agora nesse tempo de Josué, a gente sabe que Josué vai subir ao comando do povo. E aí, irmãos, olha o que acontece. A Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 2, a partir do 10, que Josué, que era o servidor ali de Moisés, ele vai morrer. E o que Moisés tinha feito? Tudo que Moisés havia ensinado. Sobre Josué estava um manto de Moisés. E aí, após ele ensinar tudo a Josué, Josué vai fazendo conforme aquilo que Moisés havia falado. Toda a instrução, toda a direção que Josué viveu, vinha de Moisés. Só que agora, irmãos, Juízes capítulo 2, vai dizer que agora Josué morre. E após Josué morrer, querido, a Bíblia vai dizer em Juízes 2:10, que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Sabe o que eu quero dizer para você? O profeta pode morrer, mas a profecia não morre. Sabe o que eu quero dizer para você? A voz dos nossos antepassados, que Deus usou, a voz que bradou no meio das igrejinhas, a voz que bradou no meio dos missionários, a voz que bradou em toda a terra, continua bradando no meio do seu povo. O que aquela geração fez? Josué morto, enterra Josué, mas não pode enterrar sua voz. Josué era uma voz, Josué era um comando, uma instrução. Só que no momento em que eles vão sepultar Josué, querido, eles sepultam a voz. Por isso a Bíblia vai dizer que levantou-se uma outra geração, que não era a geração de Josué. Veio logo depois uma outra geração, que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Por quê, irmãos? Porque eles enterraram uma voz, a voz de um homem, irmãos, de um líder,
de um que direcionou, comandou, que chamou o povo ao arrependimento, que circuncidou em julgar o povo. Um homem, irmãos, que carregava um legado do maior profeta, como foi falado aqui no primeiro dia, de Moisés. Um homem que esteve face a face com Deus. Todo o legado que ele carregava, ele passou para o povo. Só que quando ele morre, enterra-se a sua voz junto. Sabe que Deus fala comigo e com você, querido? Isso são interrupções proféticas. Na nossa casa nós tivemos uma avó, irmãos, poderosamente usada por Deus. Uma mulher que se movia em Deus de uma forma sobrenatural. Sabe, querido, a sua voz, a sua vida fala até os dias de hoje na nossa casa. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Talvez o seu pai espiritual, talvez homens que passaram na sua vida, talvez o seu pai, talvez pessoas que te ganharam, irmãos, que foram voz para você. É a voz do Senhor que deve continuar ecoando dentro de nós, para o cumprimento daquilo que Deus tem, querido. Deus me dava esses dias, querido, se a gente não ouvir, e nós estamos ignorando aquilo que Deus está falando nos seus detalhes, nós vamos dormir em cima do filho que estamos gerando, e nós vamos matar aquilo que estamos gerando, por não ouvir a Deus. Irmãos, obstinação de coração. Eu digo para você, querido, que quando Josué é enterrado, a sua voz é enterrada. Um comando que saía da vida desse homem, a instrução que havia sido passada, agora, irmãos, está debaixo da terra, foi enterrada. E o que Josué agora vai fazer, irmãos? Não pode fazer mais nada. Levanta-se uma geração que não conhecia mais o Senhor. Quero dizer para você que nós temos que ter diligência em ouvir essa voz, em obedecer essa voz. Deuteronômio capítulo 6, irmãos, fala: ouve, ó Israel. Nós sabemos que o original é Shema, que fala ouve e obedece. Não tem como a gente ouvir e não obedecer. Mas a maioria de nós, queridos, nós, como já me foi falado, Humberto falou aqui antes, são escolas e mais escolas, são cultos e mais cultos, são treinamentos e mais treinamentos, são conferências e mais conferências, são primícias e mais primícias. Sabe, eu vim aqui para dizer para você: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja. Nós estamos, irmãos, carregados de revelação. Nós estamos com a mochila pesada já, porque não estamos usando aquilo que Deus nos entregou. E a Bíblia está dizendo, querido, que precisamos ter diligência nessa voz. Você lembra aqui do profeta Eliseu? Eliseu, querido, ele chegou na casa daquela mulher de Sunem. E quando ele chega lá na casa da mulher de Sunem, havia um quartinho. E ele passava alguns dias, e ela fez justamente para ele. E nesse quartinho, irmãos, tinha uma cama que fala de descanso, tinha uma mesa que fala de comunhão, tinha uma cadeira que fala de autoridade, e tinha, irmãos, como se fosse um velador ali, que fala de luz, de revelação. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, nós entramos nesse descanso. Quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, nós temos autoridade. Quando nós passamos a ouvir a Deus esse lugar secreto, nós temos, irmãos, autoridade. Nós temos, irmãos, revelação, luz. Mas muitos de nós queremos ir para um lugar secreto, mas não encontramos nada disso. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quantas vezes Deus não falou apenas num culto? Quantas vezes Deus falou numa intimidade nossa? Quantas vezes Deus falou, querido, com você? Quantas vezes Deus falou com a nossa casa? Quantas vezes, irmãos, Deus falou com a nossa igreja? Quantas vezes Deus falou na nossa individualidade? Mas sabe o que acontece, querido? As distrações são tão grandes. Nós começamos a andar por um lugar, irmãos, que nós já acostumamos a andar. E aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos cobra, nós não conseguimos mais entregar. Precisamos ser diligentes em ouvir a voz do Senhor. Por quê, pastor?
Eu quero chegar num tempo agora com você, que fala do grande profeta Samuel, que aqui muito foi falado, querido. Samuel foi um menino que nasceu. Esse menino, ele foi criado do lado da Arca da Aliança. E esse menino, ele dormia, acordava e a arca estava perto dele. E esse menino, ele foi despertado, irmãos, quando o Senhor disse: Samuel, Samuel. Só que entenda uma coisa que eu quero dizer para você: interrupções da voz de Deus sempre aconteceu no decorrer da história. O que acontece com o profeta Samuel? O profeta Samuel é o renascentismo do profetismo na terra. O profeta Samuel é que acende o profetismo novamente. Por quê? Que a Bíblia diz que as visões eram raras. Isso significa a revelação era rara nos seus dias. A palavra do Senhor era escassa. Isso significa não havia instrução, palavra, liberação nem revelação. Isso significa a voz de Deus não falava mais com aquele povo, por falta de diligência. Escute, porque depois que Moisés morreu, assume um homem chamado Josué. Mas quando Josué morre, eu disse que a voz de Josué foi enterrada junto. De Moisés agora até Samuel, nós temos um hiato, uma abertura, uma cratera, irmãos, de mais ou menos 300 anos. Quando nós começamos a ler Samuel, e Samuel começa a falar que as revelações, irmãos, eram escassas, era pouca, a palavra do Senhor quase não existia. Vinha do tempo desde Moisés, porque Moisés foi aquele profeta e o maior profeta que Deus levantou. Só que, irmãos, quando Moisés morre, Josué dá continuidade, mas o povo também enterra, porque aquilo que Josué carregava vinha de Moisés. Então mesmo assim o legado de Moisés havia sido enterrado junto com Josué. E passa-se agora, irmãos, 300 anos de uma ruptura profética, aonde, irmãos, a voz de Deus não fala mais, aonde nós não temos mais ecoando a voz do Senhor sobre a terra, sobre o povo, querido. Você imagina agora ir para o sacerdócio, ir para o templo, fazer isso, fazer sacrifício, e a voz de Deus não estava lá. Você vê que Samuel, ele é erguido ali mais ou menos nos dias de Eli, que Deus está falando que ia quebrar o braço de Eli. Deus acabou com a descendência de Eli. E você imagina, irmãos, que quando Deus rompe o silêncio, Ele rompe com a sua voz, chamando um homem, Samuel. Por quê, querido? Porque Deus agora, depois desse ato, dessa abertura de tempo, Deus está levantando novamente agora a sua voz, para ser ouvida e obedecida. Agora a pergunta é: por que que Deus se cala? Por que que Deus para de falar, querido? Porque nós passamos a não ouvir mais. Entramos, irmãos, no automático. Nós passamos a saber fazer já. E porque a gente sabe fazer, irmãos, a gente está vivendo uma vida no automático. A gente sabe como é, a gente sabe pregar, a gente sabe cantar, a gente sabe dançar, a gente sabe ser um gestor, um bom gestor, a gente sabe tudo. Enquanto que Deus, querido, está falando. E a direção de Deus, a sua voz, o poder da voz, que desde o princípio lá nos criou, que desde os tempos e tempos ela vem falando. Mas agora, irmãos, rupturas vão acontecendo, como nesses 300 anos de Moisés. Escuta, a Bíblia diz que não houve um profeta como Moisés. Só que a Bíblia também vai dizer, e disse a Moisés: eu levantarei um profeta como tu. Agora deixa eu dizer, do tempo de Moisés, que Deus disse que ia levantar um profeta, do meio dele, durou-se mais ou menos 300 anos para Deus achar esse outro homem. Por que que Deus encontra Samuel? Escuta, porque Deus sabia que Samuel seria obediente à sua voz, porque Deus sabia que poderia ativar o profetismo, o ministério profético.
Deus sabia que poderia voltar a falar no meio da congregação por meio de um homem. Nós, irmãos, pedimos, mas nos movemos do nosso jeito e fazemos do nosso jeito. Quando Deus acha Samuel e Deus chama Samuel, querido, é porque Deus sabia que Samuel seria esse homem que poderia ser levantado, e ali estava emergindo novamente, irmãos, a voz de Deus no meio do seu povo. Samuel, irmãos, diz os muitos estudiosos que foi o fundador da escola de profetas. Você vai ver, irmãos, em Gilgal, você vai ver em Betel, você vai ver em Jericó, a escola de profetas para tudo que é lado. Começa a se mover naquele tempo o filho dos profetas, que eram os meninos e outros mais velhos que estavam na escola de profetas sendo treinados. A devoção à Torá, a devoção à Escritura. E você vai observar, irmãos, que ali Deus começa a falar novamente. Por quê, irmãos? Porque desde que começou a história da queda, o homem sempre vem se desviando, e Deus vem sempre tentando alcançar o coração do homem. E o que eu quero dizer para você, querido, é a busca incessante de Deus para nos achar, para nos encontrar, para encontrar quem obedeça a sua voz, para quem receba da sua instrução. Querido, desde que mundo é mundo, desde a queda, Deus vem buscando esses homens. E quando nós olhamos para nós aqui, querido, nós precisamos entender que nós estamos em um tempo, irmãos, definitivo da história. Por quê? Porque esta década, irmão, ela fala muito ao nosso respeito. A Bíblia diz em Mateus 24:14 que o evangelho do reino seria pregado. Só que, irmãos, antes, no princípio de dores, a Bíblia vai falar sobre peste, terremoto, guerra, ódio, traição. E a gente diz: como esse evangelho será pregado? Justamente é um paradoxo. É uma coisa confrontando a uma coisa, é uma coisa contra a outra. Então é no meio desse alvoroço tudo que o evangelho vai ser pregado. E quem são essas pessoas que Deus está levantando para esse tempo? Quem, irmãos, consegue ouvir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma igreja hoje, irmãos, no Brasil, no mundo, muito bonita. Mas na maioria dos lugares a igreja já perdeu a autoridade. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos fazer. Nós parecemos que temos a igreja da Barbie do Ken. E aprendemos a fazer. Mas quando nós nos levantamos, irmãos, contra a corrupção, não vencemos. Nos levantamos contra o pecado, não vencemos. Nos levantamos com umas práticas, irmãos, que vêm contra a igreja, não vencemos. Porque a igreja está perdendo a autoridade, por causa de uma ruptura profética. Deus está querendo falar no meio do seu povo, querido. E que o seu temor caia sobre nós, querido. Porque nós estamos obstinados. Nós estamos obstinados. É muito fácil, querido, a gente fazer do nosso jeito. A Bíblia está dizendo que Deus encontra esse homem Samuel. A Bíblia vai dizer que em Israel agora o seu nome começa a ser confirmado como um profeta. A Bíblia vai dizer que agora, irmãos, Deus está trazendo de novo para Samuel. Deixa eu dizer, Samuel foi o 13º juiz de Israel. O último juiz não acabou no livro de Juízes, acabou em 1 Samuel. E 1 Samuel, o Samuel é o 13º juiz. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não está conectando só um tempo profético. Samuel também julgou a Israel. Teve autoridade para julgar Israel. Sabe o que eu quero dizer? Deus usou um juiz para se levantar como um profeta e trazer a voz de Deus de novo para o meio do povo. Não adianta, irmãos, a gente ter tudo bonito, mas a presença de Deus não está ali. Não adianta a presença de Deus, irmãos, não curar. Não adianta a presença de Deus não sarar mais. Não adianta, irmãos. Nós precisamos, querido,
Entender que Samuel está trazendo a voz de Deus de novo, depois de 300 anos, de uma abertura, irmãos, desde os dias de Moisés, que foi um grande profeta, o maior dos profetas. Sabe o que Samuel está fazendo agora? Samuel está pavimentando uma rua, para que os profetas canônicos pudessem escrevê-la na frente. Sabe o que eu quero dizer para você? O que Samuel fez como juiz, julgar, mas a conexão que ele pegou depois de 300 anos de Moisés, ele está agora pavimentando uma estrada, para que os profetas canônicos chegassem e escrevessem a sua profecia. Jeremias e Isaías só existiram por causa de Samuel, porque ele pavimentou um lugar, ele preparou um lugar dizendo: a voz de Deus precisa voltar. E a voz de Deus voltou a falar no meio do povo, querido. Deixa eu dizer, o que Deus falou com você nessas premissas, na sua intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus não te pediu nada, irmãos, é porque você ainda não ouviu a voz dele. Se Deus não te pediu nada, é porque você ainda não está ouvindo a sua voz. E é isso que eu estou falando. Talvez nós poderíamos estar mais emocionados aqui, mas a questão não é um pouco mais de emoção, a questão é a gente entender o que Deus está falando. A sua voz precisa ser ouvida no meio do povo, no meio do seu coração, da sua casa, da sua família. A voz de Deus precisa ecoar no nosso meio, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós, em 2020, liberamos a palavra de Atalia, uma palavra que tem norteado a minha vida até os dias de hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Jeú foi um homem, preste atenção, Jeú foi um homem que se levantou, e Jeú agora ia destronar a casa de Jezabel e Acabe. Quando ele consegue derrubar a casa de Jezabel e Acabe, o trono, quando ele consegue agora romper com Jezabel, ele vai exterminar os profetas de Baal. Segundo a teologia, irmãos, foi através de Jeú que Israel parou de adorar Baal, porque esse homem se levantou. E eu vou dizer para você, querido, que Jezabel, nós sabemos que é aquela que vinha contra os profetas do Senhor. Então entenda, agora Jeú, ele teve a autoridade para vencer. Só que agora, irmãos, depois de Jezabel, levanta-se agora Atalia. Quem era Atalia? A sua filha. Escute bem, a filha, isso significa o mesmo sangue, a mesma essência, se moveria na mesma essência, porém uma dose maior. Porque enquanto Jezabel se levantava contra os profetas, Atalia se levantaria contra os reis, aqueles que se assentavam no trono. Só que a Bíblia vai dizer que quando Atalia está para se levantar, Jeú vai morrer. Por que Jeú morre antes de Atalia se levantar? Escute, a Bíblia vai dizer que em Jeú havia ainda no seu coração, ele não tinha ouvido a voz do Senhor e obedecido ao Senhor de todo o seu coração. Tem como obedecer 80%? Tem como obedecer 90%? Ou você é fiel ou você não é. Cadê os casados? Eu vou ser fiel à minha mulher 90%. Isso não existe. Ou você é fiel ou você é infiel. A Bíblia vai dizer que no coração de Jeú, escuta, ainda ele não tinha conseguido de todo o seu coração obedecer ao Senhor, e ele ainda se inclinava aos pecados de Jeroboão, na dinastia, depois que as tribos se dividiram, reino do norte e reino do sul. O primeiro homem que aconteceu da dinastia do reino do sul, de Judá, foi Jeroboão. Jeroboão colocou em Dan e colocou em Belém, dois lados, nas duas pontas do reino, um boi desse tamanho chamado boi ápice. E agora, irmãos, eles estavam se curvando diante de um boi, que era o boi ápice, e havia uma adoração na porta das cidades, no reinado do sul. Escute, passaram-se mais ou menos 10 ou 12 reis, quando chega em Jeú,
E a Bíblia vai dizer que Jeú ainda tinha no coração os pecados de Jeroboão. Ele não tinha se inclinado de todo o seu coração ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Só poderia vencer Atalia quem não tinha mais o boi ápice no coração. Só tinha autoridade para vencer Atalia, porque Jeú venceu Jezabel, porque Jezabel é contra os profetas. Agora Atalia se levantava contra os reis. Jeú teve autoridade para derrubar Jezabel, mas não teve autoridade para derrubar Atalia. Agora eu vou dizer uma coisa para você, escute o que eu vou dizer. Houve um momento da história da vida de Jeú. Vocês sabem a história, o pastor Douglas já pregou isso aqui 10 vezes. Que ele vai subir numa carroça de Jonadab. Quem está comigo? Jeú está indo numa carroça e Jonadab está parado. Jeú para aquela carroça e fala para Jonadab: é o meu teu coração como o teu é para com o meu? Ele fala: sim, meu coração, nós estamos alinhados, então dá-me a mão. Ele deu a mão e fez Jonadab subir na carroça. Escute, quando Jonadab sobe na carroça, agora Jeú começa a tocar os cavalos de novo, a carroça, eles estão indo. E Jeú vai dizer a Jonadab: tu verás o zelo que eu tenho pelo Senhor, vou exterminar os profetas de Baal. Mas ele não sabia com quem ele estava falando. Escuta o que eu vou falar. Na nossa caminhada, nas nossas carroças, na carona de carro, no seu trabalho, Deus tem colocado alguns Jonadab do nosso lado. Jonadab era filho de Recabe, vinha da descendência dos recabitas. Ei, deixa eu dizer, os recabitas foram homens que ouviram o conselho de seu pai. E ouvindo o conselho do seu pai, eles não podiam ter casa, eram como nômades, não podiam tocar no vinho, e tinham que inclinar sua vida para a agricultura. 3 pedidos que o seu pai fez. E agora Jeú está em cima do carro, está Jeú e Jonadab. E agora eles estão indo e estão tocando. E agora Jeú, em vez de parar e ouvir, dizer: quem é você? Não teve a sensibilidade de ver quem estava com ele. Ele ainda disse: tu verás o que eu vou fazer, vou exterminar os profetas de Baal. E eles estão indo e tocando. E Jonadab está quietinho, porque havia subido na carroça. Só que deixa eu dizer, Deus coloca padrões construtivos do seu lado. Deus coloca pessoas afiadas do seu lado. Deus coloca pessoas que vai dizer para você: ouça a voz de Deus, cara. Ouça a voz do Senhor. Sabe quem estava do lado de Jeú? Um padrão construtivo. Porque padrão destrutivo nós temos muito, irmão. Padrão para nos derrubar, para acabar com a vida, para nos levar para a perdição, tem um monte. Agora do lado de Jeú havia um padrão construtivo. A obediência dos recabitas chegou lá, foi inspiração para a profecia de Jeremias. 300 anos depois dos recabitas, de Jonadab, Jeremias 35 agora vai falar sobre os recabitas. E Jeremias se inspirou, irmãos, neles, para poder profetizar a obediência de Israel. Porque essa tribo que vivia perto de Israel, esses homens, esse clã, eles eram obedientes. Não é para tocar no vinho. Jeremias chamou e falou assim: ó, vem cá, tem uma taça de vinho, beba do vinho. Eles disseram depois de 300 anos: o nosso pai Jonadab, filho de Recabe, disse que nós não deveríamos tocar no vinho. E Jeremias está olhando e está dizendo: essa deveria ser a obediência de Israel, incondicional. Eu aprendo 2 coisas aqui. Uma, obediência incondicional. O pai falou que não era para fazer, não faz. Quem está comigo? Sabe a segunda coisa que eu entendo? Por que nesse clã dos recabitas, o pai fala para não tomar vinho, o pai fala para fazer agricultura, o pai fala para não montar em casas? Porque era uma peculiaridade deles, da casa, do clã. Deixa eu dizer, o que Deus te pediu na sua vida ministerial? Ah, pastor, é porque todo mundo faz. Seu nome é todo mundo? Ah, é porque o fulano faz, o Beltrano faz. O seu nome é todo mundo?
O que na sua intimidade, em oração, a voz poderosa de Deus falou? Só existe uma digital, a sua. Ah, porque o fulano faz, porque o fulano põe, porque o fulano usa, não importa, não interessa. O que Deus te pediu? O que Deus falou para você? Irmãos, o que eu vivi em 2022 era a serpente tentando falar assim: ó, vou calar sua boca, eu vou calar sua voz, desgraçado. Sabe por quê, querido? Porque em coisas que vivenciamos, Satanás tenta nos desabilitar para não sermos essa voz. Sabe o que aconteceu? O pastor Douglas disse, quando eu cheguei aqui, eu falei: uau, mas eu estou antecipado, graças a Deus. Ele falou: Deus vai te pedir. Irmãos, eu fui bonitinho para o culto do dia 31, tinha até cabelo. Mas desde as férias nós estávamos no Rio, e Deus falou: eu estou pedindo. Eu falei: não precisa pedir não, estou entregando já. E eu entreguei, querido, algo que até vergonha, é minha obrigação. Mas eu tirei o cabelo para todas as vezes que eu olhar aquela foto, eu me lembrar que eu entreguei algo em janeiro, em primícias de 2023. Mas nos dias de hoje, foto, etc., não é mais um cabelo para Deus, não faz diferença. Tu vai ficar mais bonito ou mais feio. Mas eu só fiz, querido, como um memorial para me lembrar todos os dias da minha vida. O que você fez, pastor? Só diz assim para Deus: a partir de hoje eu morro mais, cada dia. Sabe por quê, querido? Essa é a premissa dos filhos da casa. E nós temos que trazer a existência. Nós estamos caminhando na palavra e na prática. Todos nós aqui somos humanos. Nós temos momentos de estresse, de raiva, de cólera, às vezes de ira. A Bíblia diz: não ireis. Mas quem é, irmãos, que nunca se irou aqui? Só que sabe o que acontece? Em cada momento que passamos, Satanás vai tentando invalidar aquilo que nós somos, a nossa essência. Satanás vai tentando invalidar aquilo que Deus plantou dentro de nós. Eu falei: ah, é, desgraçado, então está entregue para o Senhor. Eu preciso calar minha boca cada dia mais, eu preciso morrer cada dia mais, mas a minha autoridade ninguém rouba. Você quer ser usado ou não quer? Você quer que Deus te levante ou não? Então entregue algo que vai te doer. Morra de uma vez. Porque tem dia mesmo, irmãos, que a gente briga até com cachorro. Lá em casa eu brigo. Coitado do vira-lata. E briga com a mulher, com o periquito, com o cachorro, com o cara na fila do banco, com outro que está no trânsito, que não anda. Eu falo: vai, cara, que eu tenho que pregar, rapaz. E o cara não sai, pó, e vai na frente do carro. Meu Deus. E aí depois você pensa: meu Deus, o que eu fiz? Isso vai invalidando a sua autoridade. Sabe o que Deus falou, cabeção? Morre de uma vez por todas. Quando te chutarem aí, ó, você não vai sentir mais nada. Você vai ver o seu nível de autoridade. No outro tempo, nós estávamos de um lado aqui, o apóstolo Jackson estava aqui, e eu comecei a orar com ele. E ele estava do meu lado, e ele falou assim: Bruno, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua voz é ouvido diante dos principados e potestades. Deus te deu uma voz, Deus te deu um poder na voz. Cara, abra a sua boca. Sabe o que eu quero dizer para você? Mas a serpente, ela só quer uma coisa: cala a sua boca. Estratégia. Eu morro e continuo sendo voz. Eu mato essa carne desgraçada e continuo sendo voz. É desse jeito. Porque, irmãos, pastor principalmente não pode errar, né? E ninguém erra aqui, mas o pastor não pode errar. Ah, pastor, não, você não erra. Perfeito. Posso dizer, entre você ficar no julgamento ou não, querido, morra de uma vez. Posso dizer,
Quando Jeú estava do lado de Jonadab, ele poderia ter olhado um padrão construtivo. Ele poderia ter olhado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jeú tivesse conhecido Jonadab, ele teria vencido Atalia. Deus não permitiu que Jeú derrubasse Atalia. Agora, Atalia foi uma mulher que usurpou o trono. Não tinha rei em Israel, em Judá. Atalia se assentou no trono. Cadê o homem? O rei não tem. Tem uma mulher lá, Atalia, filha de Jezabel, que usurpou, que roubou o trono. Agora quem derruba essa mulher daí? Quem era o homem? Jeú. Só que Jeú não tinha obedecido e servido ao Senhor de todo o seu coração. Querido, entrega por inteiro. Ou você obedece, irmãos, ou pede para sair, ou a gente se submete por inteiro, ou não vamos fazer parte daquilo que Ele está querendo fazer e construir. Essa é a premissa dos filhos. Quero dizer para você que depois que passa esse tempo, que você olha ali que Jeú não conseguiu vencer, que algo estava no seu coração, que um padrão andou do lado dele, que um padrão andou do lado dele. Deus tem colocado padrões para instruir você, mas nos fazemos de surdo, queridos. Me desculpa, querido, mas é a forma que Deus me move. Por quanto tempo nós vamos demorar para atender? Parece que o processador do nosso computador queimou, querido. Irmãos, por quanto tempo nós falamos de uma obra, como o pastor Arnaldo falou aqui, a vida inteira, e a gente demora, irmãos, 10 anos num banco dizendo: agora eu acho que eu vou servir. Irmão, pelo amor de Deus. Passamos 20 anos na casa de Deus sem entregar um dízimo. Agora eu acho que eu entendi. Irmãos, o que você precisa para entender que está escrito aqui? Passamos, irmãos, Mevan em Araguari faz 10 anos, uma década para dizer: agora eu vou ajudar o pastor Douglas. Ei, até quando nós vamos esperar, irmãos? O que nós esperamos? Porque não temos ouvido a voz que tem falado, a voz que tem poder, a voz que quando entra muda, quando entra gera, quando entra cria um jeito de nós sermos tocados, transformados. Mas quem abre o coração é você, querido. Eu fico doido quando as pessoas sobem aqui e dizem: não, é porque Deus veio e falou com o irmão, cabeção, você está quantos anos na igreja? 20. Você está esperando que o anjo desça para mover as águas? Irmãos, é só abrir seu coração duro. Deus vai vir e fala: faz assim, ajuda o fulano, faz isso, entrega seu dízimo, toma a santa ceia, certo, ajuda o seu pastor, vai no ministério tal, acabou, ponto final. Só que nós passamos sem ouvir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente terminar a parte, que havia um padrão. Deus está estabelecendo padrões. A voz de Deus vem para estabelecer um padrão. Lembra? A voz de Deus, a comunicação constrói. Deus continua comunicando para construir até que Ele venha. Só que, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jeú soubesse quem estava do seu lado, ele tinha vencido Atalia. Agora ele morre. Sabe quem vai se levantar? Um sacerdote chamado Joiada. Ele dá ordem aos capitães e disse: tire ela do templo. Por quê? Porque a ordem era para não matar dentro do templo, e agora leva ela para fora. Quando ela chega, irmãos, perto do palácio do rei, os capitães matam Atalia lá do lado de fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um sacerdote teve que se levantar, porque os reis haviam sido despostos. Por quê? Porque perderam o padrão, por deixar de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos como Jeú, não, sacrificamos, entregamos de todo o nosso coração, ainda nós temos cheio de reservas,
cheio de coisas guardadas, eu só faço até aqui, eu só posso isso, só posso aquilo. Irmão, deixa eu dizer, entrega tudo, entrega de todo o seu coração. Sabe, a colheita que nós poderíamos viver pelo poder da voz, de quando Deus fala, querido, pode ser algo sobrenatural nessa cidade, nessa região. Quero dizer que a voz de Deus, ela continua vindo, quebrando, querido, interrupções. E Samuel se levanta nesse tempo, e eu quero dizer uma coisa para você: deixa a voz de Deus afetar aí dentro de você. Algo tem que ser mexido, tem que ser afetado aí dentro. Nós não vamos continuar, querido, da mesma forma. Eu quero correr para o final agora, dizer para você o seguinte, querido: que essa mesma voz que vem, que fala, que estabelece padrões, para que a igreja caminhe. Deixa eu dizer, nós estamos pastoreando em Uberlândia. Querido, eu vou fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Quantas pessoas já chegaram, pastor, mas isso, mas aquilo, mas... Irmãos, nós ouvimos os irmãos, só que nós temos uma identidade, nós caminhamos em uma pegada, nós não temos como florear para poder agradar grego e troiano, nós temos uma pegada, é a nossa identidade. Agora pode ser não ser do outro irmão, e nós respeitamos o outro irmão, o outro ministério, outra igreja. Porém, querido, faça o que Deus te mandou, obedeça como Deus falou, ouça a voz dele. Amém. Eu quero terminar dizendo para você, querido, que essa mesma voz que vem, que estabelece um padrão, essa mesma voz que fala, querido, é a voz que está nos conectando para esse tempo de envio, que está nos conectando, irmãos. Primeiro dia que eu entrei aqui, o Senhor me mostrou uma estrutura sólida, firme, e o Senhor falou: eu pavimentei algo firme, eu estabeleci algo que está sólido para esses dias. Sabe o que eu quero dizer? A voz, quando ela vem, nós precisamos discernir a voz. Lucas vai dizer o seguinte, nós conhecemos a história, a Bíblia diz assim, que eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. A Bíblia diz: ficai em Jerusalém até, diga comigo, até. Só que a Bíblia vai dizer que eles tinham que ficar ali até um certo momento, eles tinham que discernir o tempo. Só que aí em Atos 1:8 vai dizer que eles também seriam o quê? Testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até, olha o até de novo, guardou comigo? Até os confins da terra. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem não consegue discernir o tempo perde a dimensão. Ficar em Jerusalém até quando? Que sejam revestidos. Isso significa, após serem revestidos, saiam daí, se movam. Tempo versus dimensão. Aí o Senhor fala para eles: vocês serão testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diga comigo, até. Agora não é mais tempo, é dimensão, os confins da terra. Sabe que a voz do Senhor está dizendo para nós que um padrão construtivo, o padrão que quer nos construir, o padrão que está nos edificando, Ele está dizendo: fique em Jerusalém até. Quantas coisas nós já vivenciamos e não nos movemos até aquele momento que Deus falou com a gente. Eles tinham que ficar ali até que do alto fossem revestidos. Para quê? Para que eles pudessem cumprir a dimensão, serem testemunhas até os confins da terra. Conecta comigo. Então, seja revestido. Depois que foram revestidos, saiam, se mobilizem, se movimentem. Por quê? Porque a dimensão que eu vou dar será até os confins da terra. Um até fala do tempo e outro até fala da dimensão. Sabe o que eu quero dizer? A voz do Senhor vem, querido, e quando a voz de Deus fala,
Jerusalém recebeu ou não recebeu? Foram cheios do Espírito Santo? Foram. Só que quando eles receberam, escuta, eles não discerniram o tempo. Não discernindo o tempo, eles permaneceram aonde? Em Jerusalém. Permanecendo em Jerusalém, dormiram em cima do filho e mataram o avivamento. Sabe o que eu quero dizer? Tudo aquilo que Deus havia falado a respeito de Jerusalém, que eles iam Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não aconteceu a partir de Jerusalém. Por quê? Porque nós sabemos que Atos vai dizer que aquele avivamento que eles estavam vendo foi levado para Antioquia, e foi ali o primeiro lugar que eles foram chamados de cristãos. Deus transportou o avivamento de Jerusalém para Antioquia. Por quê? Porque era para ficar em Jerusalém até que eles fossem cheios. Só que eles foram cheios e permaneceram em Jerusalém. Então deixa eu dizer, quem não discerne o tempo, limita a dimensão que Deus quer fazer. Sabe por que nós temos ministérios incubados, ministérios enterrados? Porque não estamos discernindo o tempo. Quem não discerne o tempo, irmãos, vai limitar a dimensão daquilo que Deus quer fazer. Quantas palavras já recebemos, quantas liberações nós já temos, e nós continuamos da mesma forma, porque não estamos discernindo na nossa intimidade, na particularidade, aquilo que Deus está falando. Quero ir para o final com você, querido, e dizer que os dias do Senhor são como os dias de Noé, e Lucas vai dizer que como os dias de Ló. Nos dias de Noé, Deus levantou água, Deus trouxe purificação, porque o apóstolo Pedro vai dizer que Deus batizou a terra da sua imundície. Só que a Bíblia vai dizer também que os dias do Senhor é como os dias de Ló, e nos dias de Ló, Deus trouxe fogo sobre a terra. Quem queimou, irmãos? Quem deveria queimar? Quem não deveria saiu e não foi queimado. Sabe o que eu quero dizer para você? Os dois falam de purificação, mas se nós estivermos atentos à voz do Senhor, querido, quando Deus falar, Deus vai nos passar por um processo de purificação, de santificação, mas depois, irmãos, Deus vai acender o fogo em nós, para que a gente cumpra até que Ele volte. Aleluia. Sabe, queridos, debaixo desse tempo que nós estamos vivendo, de expectativas, de o que será, eu orava a Deus esses dias, e Deus falou: eu não permiti que nada acontecesse no Brasil. Brigamos, patriotas, por quê? Deus falou para mim aqui, eu orando, e Deus falou: eu não permiti que nada acontecesse no Brasil. Sabe por quê, querido? Porque Deus vai continuar peneirando a igreja no Brasil, para que a igreja discirna esse tempo, para que a expansão, a dimensão não seja limitada. Isso fala de uma voz que está sendo falada no meio do povo, por isso nós temos que discernir essa voz. Amém. Eu quero terminar dizendo algo para você, querido, algo que Deus me entregou nesses dias. Nós estamos vivendo cheios de cortina de fumaça. Tudo que nós temos e que não nos achamos prontos ou preparados é apenas uma cortina de fumaça, para não vivermos aquilo que Deus falou. Então você diz: mas eu sou limitado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos homens preparados para viver o ministério. Defeitos, Luiz, você tem, eu também tenho. Tem muitos homens preparados para viver o ministério. Deixa eu dizer, Deus está levantando uma nova safra de pastores. Deus vai levantar uma nova safra de homens.
Sabe por quê, querido? Porque nós estamos discernindo o tempo, para que Deus não limite a nossa dimensão, da onde que Ele quer nos levar, e daquilo que Ele quer fazer. Eu termino dizendo uma coisa para você. Escuta, vim conversar com você hoje. Outro dia o pastor vai deixar eu pregar escatologia. Dia 25, escuta o que eu vou falar. Dia 25 de dezembro, para os que celebram o Natal, nós estávamos no Rio, e na madrugada, a minha esposa, ela bate a cabeça num trinco de uma porta. E ela rasga mais ou menos 7 centímetros na cabeça. E ela me grita, eu corro, e ela está com um papel cheio de sangue na cabeça. E eu falo, meu Deus, eu já não curto muito esses negócios, e acabei de não curtir nada agora mais. Na mesma hora eu ativei. Falei, para mim não é normal, tudo fala. Irmãos, eu perdi o sono, perdi a noite. Dia 25, saímos na madrugada no Rio de Janeiro. Ninguém, assalto acontecendo. Eu rasgando na Barra da Tijuca, indo em direção ao médico. E quando ela para, eu tiro uma foto e eu vejo aquele rasgo e o sangue descendo ainda. Irmãos, pensa numa noite longa que eu não dormi, incomodado, agitado. E eu falei, meu Deus, algo está acontecendo, não é normal. Nessa mesma data, nesse mesmo tempo, escuta o que eu vou falar. Eu vim aqui só para falar isso, eu não vim para pregar hoje. Eu estou falando sobre o poder da voz. A voz bradou novamente e começa a falar. E eu comecei a costurar, irmãos, profeticamente, entendendo o que Deus estava sinalizando. Me lembrei da pastora Karine. Um corte de mais ou menos 7 centímetros. Eu falei, uau. Araguari e Uberlândia. As duas pastoras que apontam para a igreja. Eu só vim aqui entregar isso. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem juízo, obedeça. E eu falei, Senhor, perdi o sono. Fiquei, irmãos, a noite toda conectado e orando. E Deus, irmãos, veio trazendo essa realidade para mim. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa é a premissa dos filhos. Sabe o que eu quero dizer? Talvez você está até nos visitando hoje. Deus abençoe sua vida. Mas para nós, para a casa ministerial da região, as duas pastoras foram feridas. Cada uma em determinado lugar, que aponta para aquilo que Deus quer falar em alguma coisa para a igreja. Qual foi o mês? 12. Governo. Deus continua no governo, está falando, sinalizando. E não obstante de o último JP que nós tivemos em Uberlândia. Pastora Karine, eu vi você em cima de uma maca. Eu falei lá em Uberlândia. Literalmente deitada sobre uma maca. Eu olhava para frente, eu via você deitada. Eu olhava para frente, uma fumaça subia. E essa fumaça subindo, eu falava, Deus, o que é isso? O Senhor me mostrava nitidamente como um bisturi elétrico. Quem conhece sabe. Ele vai passando, cauterizando, não deixa sangrar, e sai a fumaça da carne. Sabe o que Deus estava falando para Uberlândia e Araguari? Deus está marcando a igreja aonde Ele quer.
Sabe que Deus me mostrou? Que não existe nada, cara, no mundo espiritual para Deus, só aqui para nós. Porque Deus está sinalizando algo. Talvez você queria que eu pregasse mais um pouco, eu não vim aqui para pregar. Porque o profeta, ele tem uma tônica só. A minha vontade era ficar aqui gritando 1 hora no seu ouvido: o poder da voz de Deus, ouça a Deus. Dezembro de 2022, um ano terrível, mês de governo, 2 mulheres que apontam 2 igrejas de uma região, e Deus dizendo: existe ferimento em cada lugar, e nesses lugares eu estou sinalizando algo. Deus estava falando: eu estou pedindo à igreja que atentem para onde eu toquei as minhas filhas. Atentem para aquilo que eu estou falando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu preciso discernir um tempo para não limitar a dimensão. A dimensão que Deus quer nos levar apostolicamente vai depender de 2 coisas que Deus nos mostrou. Ou a gente obedece, ou a gente dorme em cima do filho e aborta tudo que Deus falou. A partir de quando? De agora. Está entregue. Ou a gente obedece, ou a gente aborta tudo que Deus falou. Eu só vim aqui para entregar isso. Os outros são assim, são os outros. Eles fazem assado, são eles. Apóstolo dessa casa, como Deus nos chamou, como casa, como família. Deus, querido, está nos cobrando algo. Deus está nos pedindo algo. E eu entendi tudo que eu passei em 2022, e a serpente dizendo assim: eu vou calar a sua voz, para que chegasse agora e você não abra a sua boca. Mas a boca está aberta e vai continuar aberta. Deus está sinalizando. Comecei dizendo: todas as vezes que não ouvimos no Espírito, Deus nos para sinalizando de um jeito. Ou a gente vive tudo que Deus nos prometeu. Nos primeiros anos desse ministério eu falei para você: nós somos como Mevan 7. Irmãos que vão se movimentar como Mevan 7. Ah, mas lá tem Luz Hermina, aqui tem Douglas. Lá tem Júnior, aqui tem Bruno. Hein, pastor Marquinhos? Estou errado? Juscelio, está por aí. Ulisses, sei lá, está por aí. Só fazer assim, ó. Está por aí. Aí você diz: não estou vendo, porque pode ser você, cabeção, e está sentado no banco sem fazer nada. Está entregue. Deus está falando audivelmente. As 2 mulheres que apontam para a igreja, feridas. Irmãos, quando eu vi a cabeça da minha esposa, eu falei: meu pai do eterno. Irmãos, eu vi o parto do Natan e da Nicole, filmei de cima. Mas quando eu vi a cabeça dela, irmão, eu não consegui olhar. E aí a médica ainda chegou, eu falei: precisa suturar e costurar. Ela pegou e fez assim, ó. Parecia que estava rasgando mais. Ela falou: precisa, porque no meio. Quantos pontos ela deu? 3. Falei: estou entendendo. Tem 3 que vão suturar tudo isso. Tem 3 que vão costurar tudo isso.
Pastor, eu não acredito nessas coisas, o problema é seu. Eu estou entendendo. Você quer ver que a pastora Karine não vai ter nada? Vamos orar. Não, eu não vou orar por ela, não preciso orar, não tem nada. Porque eu estou vendo diante de uma ótica espiritual. Deus está falando, eu estou marcando algo embaixo que vocês ainda não viram aqui. Quem é dessa casa, quem é de Uberlândia, cuidado. Como diz no exército, tome tenência. Deus está falando de forma grave no meio do povo. Vou falar. Os lugares que Deus tocou, que não foi o diabo, foi Deus que tocou. Os lugares que Deus tocou é o lugar que Deus quer conserto na igreja. Intimidade e cabeça. Muita gente ainda de dura cerviz, cabeça dura, obstinado, rebelde. Deus está falando, enquanto essa cabeça for dura, eu não posso trabalhar. A minha voz não penetra. Não, porque não tem porquê, irmãos. Obedeça, se submeta ao que Deus disse, acabou. Deus está falando, querido, da intimidade da igreja. Feridos na intimidade. Vou falar. Chega da igreja da Barbie do Ken. Nós somos a igreja do joelho. Nós somos a igreja, irmãos, do poder do Espírito Santo. Nós não somos artistas. Nós somos a igreja que se move no poder do Espírito Santo. Agora deixa o pau quebrar. Agora já comecei. Eu estava em Tubiara. Escuta aqui. Aí Café da Aliança. Aí tô lá, e como sempre, né? O moço corre para lá, corre para cá, e doido para profetizar, para liberar o manto. E o homem está com o microfone. Eu falei, não vai ter microfone hoje. Mas eu fico ali, irmão, sou igual Josué, puxando ali. Antigamente tinha paletó, né? Hoje não tem, uma puxa calça. Aí estou ali, tem algo aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele dia, eu recebi uma oferta de 12 mil reais. A maior oferta do meu ministério. Sabe o que eu quero dizer para você? Tira o relógio aí, gente. Sabe o que eu quero dizer para você? Os pastores, nós estamos acostumados. O fulano me convidou já. Aí o fulano me convidou, eu vou lá, dou uma pregada. E aí depois nós temos o costume, isso já está no Brasil, no mundo inteiro, de recebermos às vezes ofertas. Um combustível, alguma coisa, um lanche. E recebemos ofertas, às vezes não recebemos nada, né? Fomos pregar num retiro lá, um recebe, outro não recebe. E foi, não recebeu, vamos pregar, amém, vamos para frente. Naquele dia eu recebi essa oferta. E eu tinha pegado o seu braço e a gente tinha corrido, você lembra disso? E eu falei, é assim que nós vamos percorrer essa cidade, é assim que nós vamos percorrer essa região, é assim que nós vamos percorrer o Brasil, é assim que nós vamos percorrer as nações. Foi ali que Deus selou aquela oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu envio, eu garanto. Eu peguei aquele dinheiro, eu fiquei assim, que isso? Não sabia nem o que fazer com aquilo. E Deus falou, você não disse que ia? Tá aí, cabeção, o dinheiro aí, vai, some da minha frente, vai. Agora no ano que eu recebi mais oferta, mas se você tiver pode me dar, é meu. Senão Deus te mata aí, pode me dar, se é meu é meu. Mas o ano que eu recebi mais ofertas, foi o ano de maior pressão da minha história.
Deus está calibrando. Deus está calibrando as coisas. E sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Sabe a pedra, Marcelo? Sabe as pedras? O Senhor disse para Pedro assim: tu és Petros, pedra pequena. Onde estão as pedras aqui? Aonde estão as pedras aqui que vão acertar o resto dos gigantes que tem por aí? Ei Pedro, tu és Petros, pedra pequena. Sabe para quê? Para arrebentar os gigantes que vêm pela frente. Foram 5 lá, Marcelo, mas ainda tem na nossa frente agora. E nós somos pedra também, da edificação da casa de Deus, e vamos assentar a fronte desses gigantes. Mas não vamos parar de percorrer a terra. Como nós vamos? Debaixo da voz que fala. Deus está requerendo decência na igreja, ordem. Irmãos, quando a gente vence algo do lado de dentro, que é a guerra nossa, todo dia, lutar com a gente todo dia. Parece que tem pessoas tão boas, mas também parece que não vence do lado de fora. Outros que não vencem do lado de fora, irmãos, também não, parece que venceu do lado de dentro. Irmão, deixa eu dizer, Deus está calibrando. Deus está calibrando para uma colheita, para aquilo que está por vir. Quando é? Quantos anos? Agora. Deus está calibrando. E eu termino, querido, dizendo: que se eu não posso falar sobre escatologia, eu vou profetizar. E é isso que eu vim fazer aqui com você. Ouça o poder da voz de Deus. Quando você entrar nesse quarto secreto, Deus pediu o meu chulé, entrega a cabeção. É isso mesmo. Mas não. Igreja virou o lugar da moda. O lugar onde sentamos parece cinema. A igreja sempre foi um lugar do poder do Espírito, onde o Espírito se move, onde pessoas são batizadas, encharcadas, curadas, transformadas. Porque se tiver tudo isso aqui, mas o poder do Espírito não tiver, irmãos, é teatro. Deus está nos trazendo de volta. No primeiro dia, quando eu ajoelhei, Deus falou: eu estou trazendo de volta as primícias, como sempre foi. Eu chorava. Deus falou: eu estou trazendo tudo de volta. Eu sacudi vocês ano passado. Marcelo me procurou, falou: pastor, estou desesperado, o que está acontecendo? Eu falei: não sei, o céu foi embora, perdeu. Não está normal essas primícias, o que está acontecendo? E Deus falou: eu sacudi vocês ano passado. E Deus falou: eu estou, colocando uma plataforma. Eu quero acabar, querido. A gente não vai poder nem fazer muito barulho, né? Não precisa. Eu quero chamar aqui à frente os pastores. Escuta. Mas eu não sou pastor. Quem disse que você não é? Quem disse que você não é uma pastora? Jovem, tem sonho de ser pastor? Eu quero você aqui. Nós vamos orar por uma nova safra. E ao tempo Deus vai levantá-los, Deus vai separá-los. Mas eu parece que eu sou meio profeta. Eu sou o quê? Mas me dá um jeito lá em Uberlândia, igual a gente finge que é pastor. Vamos comigo. Não, eu parece que eu sou meio evangelista. Não tem problema. Se você tem uma pecada, Deus quer levantar uma safra de pastores. O que Deus está fazendo, irmãos, é que Deus vai ampliar as tendas. Apóstolo Douglas, você tem defeito como eu tenho, como eles têm. Uma nova safra vai se levantar. Esqueça o passado. Esqueça as traições. Esqueça o que ficou nesses 10 anos. 2023, Deus está levantando uma nova safra. A voz de Deus está vindo para balizar um padrão de uma nova safra.
Pode se levantar os pastores e as pastoras. Eu tenho muito desejo, é isso mesmo, tem que desejar. Pode vir, não tenha vergonha não. A gente não vai conseguir nem ver todo mundo, mas Deus vê. Criança que está aqui, eu quero ser pastor, pode vir. Jovens, adolescentes, uma nova safra que Deus vai levantar. Eu queria ser pastora, mas parece que eu não tenho, só parece. Se você tem uma pegada, você quer, se você ama o Senhor, você quer ser um ministro do Senhor, venha. Labarabachúria, labacandara, labassúria, lamanás. Deus vai começar a soprar como nunca na sua vida. O que você vai sentir nesse restante de primícias, você nunca sentiu na sua história. Posso dizer, tinha gente aqui com o ministério enterrado. Teve gente aqui que já sonhou demais nisso, mas enterrou. Deus vai selar sobre a sua vida, pastores. Pastor Douglas, e se eles errarem, se eles falharem, é com ele, Deus vai pegar eles. Nós não podemos recuar no que Deus falou. Está ouvindo? Deus vai pegar é vocês. Porque quem separa é Deus, não somos nós. E Deus vai levantar uma nova safra, que vai ombrear esta obra, esta missão, que vai para as cidades aqui, que vai para o Brasil, que vai pastorear, que serão enviados, que irão cuidar de igrejas. Santo Espírito desce como fogo sobre eles. Calabassúria, lamandara, alabacheia. Santo Espírito venha e toque-os. Narabassúria, lamandara, alabacheias. Meu Deus, eu vejo ministérios enterrados aqui sendo ressuscitados. Santo Espírito Desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Sim. Incendeia. Caramanarabachúria. Incendeia. Jovens, pode vir se quiser, crianças. Santo Espírito É uma desce nova como safra fogo. para o Brasil. Santo Espírito desce como fogo. Alabassúria, alamandara, alabacheia. Incendeia. Ei! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito Sim. desce como fogo. Toca-os. Incendeia. Incendeia-os, Senhor. Incendeia. Se você quiser orar com eles, ore. Pastores da casa, ore. Deus está levantando uma nova safra de ministros. É, Satanás, perdeu mais uma. Ah, meu Deus, é isso, é isso. Churrababandori, alabarabassuri, alamandara, alabacheia. Rebi, alabarabassuri, alamanás. Sim, Senhor, libera. Libera sobre eles. Libera, Pai, sobre os teus filhos. Ah, Pai, nós não vamos limitar a dimensão. Não, 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 não. Vamos entender o tempo. Esse é o tempo, esse é o tempo. Nós não vamos limitar a dimensão daquilo que Deus está liberando nessa noite. Labarabassúria, lamandara, labacheia. Sim, levanta ministros. Levanta essa nova safra, Pai, de pastores. Homens comprometidos com o ministério, com a obra do ministério. Pai, eu oro aqui pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Eu quero orar aqui pelos solteiros, meu Pai. Esse ano vai ter casamento, Deus vai
separar para você casamento. Deus vai separar ministério para você. Labarabashuri alamandara labacheia. Carabasuri alamandara lamas. Uma nova safra, Pai, o Senhor vai levantar. Que alavassuri alamandara labacheia. Ministros segundo o teu coração. Ministros, Pai, desse tempo, Pai. Ministros que vão ombrear. Carabassuri alamaná. Sim, o óleo vai descer. O Senhor é quem separa. Homens que estão dispostos, mulheres, a pagarem o preço, a ombrearem nesta missão. Alavassuri alamandara alabacheia. Deus está falando. Deus está tocando a igreja. Faça o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor. Uma nova safra para Araguari. Uma nova safra para Uberlândia. Uma nova safra para Minas Gerais, para o Brasil. Uma nova safra para as nações. Lebia alabassuri alamandara alabacheia. Sim. Pega, Deus, até as crianças. Sim. Pega os Samuéis aqui, meu Deus. O Senhor já fala com essas crianças. Os jovens aqui, Pai. Os solteiros, os casados. Meu Deus, eu vejo pessoas aqui que são músicos. É isso mesmo. Deus quer levantar de todo que é lado. Deus vai levantar. Isso, enche-me. Deus vai levantar de tudo que é lado da igreja, dos ministérios, dos departamentos. Não tem protocolo. Deus está procurando homens segundo o seu coração. Alai, juri, alamandara, alabacheia. Sim, Brasil, uma nova safra. Deus está calibrando, Deus está calibrando. Até transbordar, derrama tua glória. Toca, Deus, essa safra. Derrama tua glória. Toca para esses novos ministros que vão se levantar. Até transbordar. Lebia alabassuri alamanás. Derrama tua glória. Rebia alabassuri alamanás. Aqueles que almejam, Pai. Até transbordar. Aqueles que almejam o ministério. Derrama sua glória. Toca, Deus. Libera, Senhor, mais. Que a tua voz continue falando na intimidade de cada um deles. Que a tua voz defina, Pai, ministérios aqui. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Na rabassúria la manara la bacheia. enche-me, E a rabassúria la manara la bacheia. enche-me, Deus. Enche no Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me. Rabassúria la balabás. Até transbordar, derrama sua glória. Lavassúria la manás. Enche-me. Deus, eu quero nesse momento profeticamente sepultar, Deus, e enterrar esse espírito, Pai, que sempre se levantou contra esta casa, esta região, contra a Uberlândia.
principalmente, Pai, na vida desses ministros, de homens aqui que foram levantados, de líderes que aqui estiveram. Como a serpente foi astuta, Pai, como levou a muitos, Deus, nós proibimos a partir de hoje, e nós liberamos agora, Pai, nós sepultamos, Pai, através da nossa